A paz do Senhor Jesus seja com você, meu amigo e irmão em Cristo Jesus, nosso Senhor. E que possamos aprender na palavra de Deus a verdade para o tempo presente. Deus tem toda a luz a nos conceder. Por isso a Bíblia continua sendo para nós lâmpada para nossos pés e luz para o nosso caminho, como está no Salmo 119, verso 105. O desejo de Deus é que nós tenhamos conhecimento da sua palavra. E só podemos ter conhecimento de Deus se estudarmos a Bíblia. E conheceremos os segredos que o Senhor tem a revelar a teu povo. É importante que nós paramos um pouco para analisar. O tema de hoje, o calendário de Deus. Ninguém pode mexer a não ser Deus. Ninguém pode mexer no calendário de Deus. Mas nós precisamos estudar, compreender, entender quando Deus criou o seu calendário. Vamos ver dois versículos importantes para nós tirarmos nossas conclusões. Um está no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1, diz assim: a criação do céu e da terra e de tudo que nele existe, no princípio criou Deus os céus e a terra. Alguém consegue datar o princípio? Alguém tem condições de dizer o princípio, quando foi criado o princípio? Ninguém. Ninguém tem essa capacidade. Ninguém pode entender o princípio. Porque o princípio é eterno. Nós não sabemos quando isso ocorreu, quando isso aconteceu. Então Moisés, ao escrever os livros pentateucos, ele, inspirado pelo Espírito Santo, diz: no princípio, Deus criou. Foi no princípio. Então é importante nós entendermos esse ponto fundamental nas Sagradas Escrituras. Então o princípio não tem data. Eu não consigo identificar a data do princípio. Você não consegue identificar a data do princípio. Mas vamos agora para o Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 1 em diante. Diz assim: no princípio o verbo, no princípio era o verbo, e o verbo estava junto de Deus, e o verbo era Deus. E ele estava no princípio junto de Deus. Você consegue identificar o tempo? Não consegue. Nós não temos a capacidade de entender a questão dessas palavras, o princípio. Porque o princípio não tem data, não tem uma data definida, não foi marcado por Deus. Só está sendo revelado que no princípio Cristo estava lá presente. No princípio da criação, Deus estava. Cristo estava. Então nós não temos como identificar uma data definida, porque não havia um calendário para marcar esse tempo. Quando nós vemos a ciência dizer que a Terra tem bilhões de anos, nós não temos como contestar a existência da Terra se tem essa quantidade de bilhões de anos. Por que não temos como contestar? Vou dizer um pequeno ponto. No livro de Gênesis, capítulo 2, diz o seguinte: que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus parava sobre ela. Então já existia, a terra era sem forma, mas ela existia. Mas depois que Deus fez algo na terra, depois no quarto dia da criação, Deus colocou um calendário datando o tempo desta criação, que vem pelo seu calendário divino. Então nós não temos como dizer, quando diz que as estrelas têm milhões de anos-luz, nós não sabemos, nós não temos essa compreensão, porque não foi nos dado luz a referência a isso. Mas da nossa existência, Deus deixou um calendário para que nós pudéssemos compreender. Por isso no livro de João diz que tudo estava com ele. Ele está no princípio junto com Deus. E tudo foi feito por ele. E sem ele nada foi feito. São João 1, verso 3. Por que nós não conseguimos identificar a quantidade de anos desse princípio? Porque o próprio apóstolo São Pedro, na sua segunda carta, capítulo 3, verso 8, diz o seguinte: contudo, irmão, há um princípio que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos,
e 1000 anos como um dia. Então você não consegue identificar a existência, a eternidade de Deus. Nós não conseguimos, nós não sabemos, não tem como nós entender. Por quê? Deus é eterno e não tem aonde que o ser humano possa estar que ele não veja. No Salmos 139, verso 8, diz assim: se eu escalar o céu, aí estás. Se me lançar sobre o leito mais profundo, mais profunda sepultura, igualmente aí está. Então nós encontramos que o nosso Deus, o eterno e Salvador, aonde você estiver ou ficar, Ele faz presença, Ele é eterno. Ele é onisciente, onipotente e onipresente. Então nós não temos como identificar o tempo, a não ser pelo calendário que Ele deixou. Aí a partir desse calendário nós conseguimos identificar o tempo, a existência do homem. Quantos anos tem que Deus fez o planeta Terra com o homem dentro, com a existência do homem na Terra. Aí nós já temos uma data definida. Nós temos um ponto de partida, porque Deus deixou um calendário para que você ou eu não errasse. E esse calendário está no livro de Gênesis, capítulo 1, verso 14. Vamos ver o que diz a Bíblia? Façam-se luzeiros no firmamento do céu, para separar o dia da noite, que sirva a eles de sinais, marque o tempo, os dias e os anos. Você nota que a partir do quarto dia que começou a ser marcado o tempo, dias e anos? Antes do quarto dia, não havia marcação do tempo. Por que não havia? Porque Deus ainda não tinha colocado o seu relógio para marcar o tempo, já que Ele é eterno. Um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Para Deus não faz diferença. Aonde há eternidade, não temos preocupação com o tempo. O tempo só há preocupação quando nós somos seres humanos que somos medindo nossa vida pelo tempo. Mas a eternidade não. Então, a partir desse momento, Deus colocou o seu calendário, marcando dias, semanas, meses, anos e hora. Desse momento em diante surge o calendário do Eterno. Mas o que o inimigo de Deus quis fazer e tentou fazer? A Bíblia Sagrada nos apresenta que ele fez isto. No livro de Daniel, capítulo 7, verso 25, diz assim: esse reino é diferente, ele falará contra o Supremo, ele oprimirá os santos e tentará alterar o calendário e as festas religiosas e as leis. Então os santos serão entregues nas mãos dele por um idã, tempo, 2 tempos e a metade de um tempo. É importante, queridos amigos e irmãos, que nós possamos entender a língua hebraica, porque esta é a língua que foi escrito o Antigo Testamento, pela mão dos profetas. E não a língua grega, porque na língua grega nós já encontramos algumas alterações que os tradutores fizeram do hebraico para o grego. Por isso é importante nós buscarmos sempre a raiz, a palavra da língua primitiva que foi escrita as Sagradas Escrituras. E a Bíblia diz que o inimigo teve sucesso no que ele fez. Em Daniel 8:12 diz que o exército foi-lhe entregue com sacrifício contínuo, e por causa da transgressão lançou a verdade por terra, fez isso e prosperou. Ele quis alterar o calendário de Deus. Para quê? Para que você não conheça quem é Deus. Para que você não saiba quem é Deus. Então, quando Deus fez seu calendário, em perfeita harmonia, dentro do quadro em que Deus criara, no quarto dia da semana que Ele fez, e é tão maravilhoso o que Deus fez, que no quarto dia, então, ficou registrado
a lua, o sol, as estrelas, toda a sua criação. E agora ficou a lua registrando o ciclo semanal, mensal e anual. E ficou o sol marcando o dia, pois a Bíblia diz que o sol sabe o seu acaso. A Bíblia então mostrou a claridade e a beleza desses dois astros que Deus deixou para medir tempo, reger o tempo. E é preciso que nós compreendamos tudo isso. Aqui tem um fato importante, histórico, muito interessante, que diz o seguinte, que no ano 1207 antes de Cristo, houve um fenômeno no céu. Algo feito pela mão de Deus, mas a pedido de um homem. Quem foi esse homem? A Bíblia diz no livro de Josué, capítulo 10, versículo 12, diz assim: no dia em que o Senhor entregou os amorreus, os filhos de Israel, a Josué, clamou a Yahvé diante de todo o povo de Israel: o sol detém em Jeboá, e tu, lua, silencia sobre o vale de Ajalon. O sol parou, a lua ficou imóvel, até que o povo se vingou totalmente dos seus inimigos, derrotando. Ora, não está isso escrito no livro de Lázaro, ou do livro do justo? O sol se aquietou no meio do céu, e a lua se apressou, e a lua não se apressou em opor-se no horizonte. Quase o dia inteiro. Nunca houve um dia como aquele, nem antes nem depois, quando o Senhor desejou obedecer à voz de um ser humano. Isso só aconteceu deste modo porque o Senhor lutava por Israel. Então, quando nós notamos aqui, somente Deus pode mexer no seu calendário. Deus pode atrasar o tempo, pode parar o tempo, e Deus pode adiantar o tempo. Você quer ver como Deus pode atrasar o tempo? Vamos para o livro de Isaías, capítulo 38, versículo 8. Só o Eterno pode mexer. Satanás, o que Satanás fez? Ele não pôde mexer, alterar o calendário de Deus. Então ele fez um calendário paralelo, que é o calendário gregoriano. Esse calendário não está sendo regido pelos astros que Deus deixou, da maneira que Deus deixou. Deus deixou a lua para remarcar dias, meses e ano. A semana do Senhor é regida pela lua. A lua trabalha 30 dias por mês, em perfeita ordem. O ciclo anual é de 12 meses. Mas o inimigo de Deus, então, ele tentou alterar. Fez um calendário mentiroso. E ele teve sucesso nisso, pois hoje o mundo inteiro guarda esse calendário. O mundo inteiro observa esse calendário. O mundo religioso, o mundo comercial, as nações todas têm aceitado esse calendário como se fosse o calendário de Deus, mas não é o calendário do Senhor. Somente Deus parou o sol e a lua, e somente Deus fez o sol voltar 10 graus. Nota que diz no livro de Isaías 38, versículo 8, diz assim: o rei Zedequias estava muito enfermo, doente ele estava. Então foi dada uma mensagem a ele, dizendo que ele havia de morrer. E quando o profeta Isaías deu a mensagem, ele virou o seu rosto e chorou ao Senhor. Quando Isaías estava no meio do pátio, Deus mandou Isaías voltar atrás. Isaías foi até o rei e disse: olha, Deus ouviu a tua oração, tu viverás mais 15 anos. E o rei agora queria uma prova. Como? Isaías disse: olha, adiantarás 10 graus, ou atrasará 10 graus. O rei disse: olha, adiantar seria mais fácil, mas eu prefiro que atrase. Pois aqui diz no livro de Isaías 38, 8, diz assim: farei a sombra do sol retroceder os 10 graus
que ele já cobriu, na escadaria de Acás. E a luz do sol, de fato, voltou aos 10 graus, que tinha avançado sobre o degrau. Em seguida, o profeta Isaías invocou, em 2 Reis 20, verso 11, invocou o nome do Senhor e clamou ao Senhor, que imediatamente fez a sombra recuar 10 graus que havia avançado no relógio do sol de Acás. O que eu quero dizer para você, meu amigo? O calendário do Eterno, ninguém pode mexer, a não ser o próprio Criador. Somente Deus. Então, quando nós vamos para a Bíblia, nós vemos sobre o princípio não temos tempo de medir. Não existe. Como dizer quando foi feito o princípio de toda a criação do universo? Não há data. Mas há uma data quando Deus marcou o seu calendário no 4º dia da semana. E nesse 4º dia começou a reger então esses astros que Deus colocou para medir o tempo. Dia, semanas, meses e anos. Diz aqui a palavra de Deus. Declarou Deus: haja luminares no firmamento do céu, de separar o dia da noite, e sirva a eles de sinais para definir as estações, dias e anos. Então, se eu tenho no céu o calendário de Deus, para que eu vou recorrer ao calendário do homem? Para que eu vou defender um sábado gregoriano, quando eu posso claramente entender qual é o sábado de Deus, qual é o selo de Deus? Pois a Bíblia é tão clara e tão perfeita que no livro de Ezequiel, capítulo 46, versículo 1, lá fala que a porta do santuário seria aberta somente nos dias de sábado e no dia da lua nova. Se a lua nova ela inicia o primeiro dia da semana, então é fácil de eu saber quando vai ser o sábado. Se a lua crescente ela inicia o primeiro dia da semana, então é fácil para mim saber quando vai ser o sábado. Se a lua cheia inicia o primeiro dia da semana, então será fácil me saber quando será o 7º dia da semana, o sábado do Senhor. A lua minguante também é o primeiro dia da semana, ele inicia, também vou saber quando vai dar o 7º dia da semana, que é o sábado. Então é importante que nós compreendamos e entendamos essa questão. É muito fundamental para cada um de nós. Por isso aqui, os astrônomos, ao estudar, 3 pesquisadores da Universidade Ben Gurion, em Negev, em Berbezá, Israel, publicaram um artigo afirmando que naquele momento houve um eclipse solar. Eles ainda conseguiram encontrar a data em que a batalha ocorreu. Foi em 30 de outubro do ano 1207 a.C. Por que eles conseguiram fazer isso? Pela contagem do calendário do Eterno, o contagem da lua. Pela contagem da lua, nós voltamos até a criação, onde Deus fez o homem. Em que lua foi? Em que período foi que Deus fez o homem? Você sabe, amigo irmão? Em que dia era da criação? E em que dia que a lua já estava regendo esse período? E em que dia que Deus descansou de toda a sua obra? Você sabe, amigo irmão? Pois a palavra de Deus nos mostra muito claro. Se a lua nova era o início, então Deus fez no 4º dia, a lua nova, ela já estava regindo ela já estava em processo, já que os primeiros 3 dias era a luz de Deus guiando. E no 4º dia, Deus coloca o seu relógio em ação, que era a quarta de nova. Então, daquele momento em diante, a quarta de nova estava regendo. Como a lua foi criada no 4º dia, seria o 4º dia já da lua nova. No 5º dia, no 6º dia da lua nova, Deus cria o homem. E no 7º dia da lua nova, Deus descansou.
Maravilhosamente Deus descansou, porque terminava tudo que ele havia feito de novo. Tudo novo, na lua nova, estava consumado. Não tinha mais nada, tudo era novo, tudo perfeito. Agora precisava da segunda lua entrar em ação, a lua crescente. E começou então a primeira semana, a segunda semana com a lua crescente. Tudo em perfeita harmonia com os princípios que Deus criou. Por isso aqui diz o seguinte: se através da astronomia esses pesquisadores conseguiram chegar à data do ano 207 a.C., saber que foi no dia 30 de outubro que eles fizeram, calculando esta data, contando por esse princípio que esses pesquisadores usaram. Mas nós temos que estudar então agora o calendário da Bíblia para saber que 30 de outubro, em que dia deu 30 de outubro? No calendário do Eterno, não no calendário do homem, mas no calendário de Deus, que vai ficar para outro estudo. Nós vamos analisar e vamos ver que se 30 de outubro deu em que data no calendário divino. É importante nós analisarmos isto. Só para você ter noção como o calendário do Eterno nos leva a algo importante. E como o calendário do Eterno nos leva também à vinda do seu Filho. Ele nos leva ao passado e nos traz também ao futuro. Por isso aqui diz um comentário de Ellen White. Ela diz assim: o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Não está isso escrito nos livros do justo? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se, quase um dia inteiro. O Espírito de Deus inspirou a oração de Josué para que, de novo, pudesse dar prova do poder de Deus de Israel. Portanto, pedindo, não ostentou arrogância por parte do grande líder. Josué recebera a promessa de que Deus certamente subverteria aqueles inimigos de Israel. Contudo, aplicou tão decididos esforços como se o êxito dependesse unicamente do exercício do exército de Israel. Fez tudo que a energia humana podia fazer. Então, pela fé, clamou, rogando auxílio divino. O segredo do êxito está na união do poder divino com o esforço humano. Aqueles que levam a efeito os maiores resultados são todo-poderosos, são os que mais implicitamente confiam no braço do Todo-Poderoso. O homem que ordenou ao sol, detém-se em Gebion, e tu, lua, no vale de Ajalon, é o homem que durante as horas jazeu prostrado em terra, em oração, no acampamento em Israel. Os homens de oração são homens de poder. Patriarca e profeta, página 509. Mas alguém diz: olha, irmão, você está falando algo sem base. Então eu te rogo que vá às Escrituras e examine. Pesquise a palavra de Deus. E nota o que diz a palavra de Deus. O dia em que o Senhor entregou os amorreus aos filhos de Israel, Josué clamou ao Senhor. Isso é maravilhoso, meu amigo e irmão, saber que nós temos um Deus que ouve a oração do homem, que busca Ele de todo o coração. É tão maravilhoso que a Bíblia diz: quem quer sabedoria, peça a Deus que não lance em rosto, como está lá no livro de São Tiago. Mas diz algo aqui importante que a irmã Ellen White deixou escrito. Não vejo motivo para que o ser humano seja louvado ou glorificado. Não faça isso. Não louve o homem e glorifique ele. Não vejo razão alguma para que as opiniões dos sábios mundanos e dos chamados grandes homens mereçam confiança e sejam exaltadas.
Como pode aqueles que se acham destituídos da divina iluminação possuir ideias acertadas quanto aos planos e o caminho de Deus? Prefiramos ser instruídos por aquele que criou os céus, a terra, que pôs por ordem as estrelas no firmamento, e o sol e a lua designou a sua obra. Eu não preciso recorrer a autores infiéis, prefiro ser ensinado por Deus. Então, quando eu olho para o céu, eu vejo a mão do Criador, vejo o seu calendário em perfeita harmonia, para o bem de cada um de nós. Examine as Escrituras por amor de Cristo. Pesquise a palavra de Deus. Deixa Deus falar contigo através das suas verdades. Então, nós sabemos a data de quando Deus fez o homem. Foi no 6º dia da semana e da lua nova. E no 7º dia da semana da lua nova, o nosso Deus descansou. É importante nós compreendermos isso. Foi o sábado, o 7º dia da lua nova. E no 1º dia da semana crescente, começou a terra crescer, as criação que Deus fizera. Tudo em perfeita harmonia com os ensinos do Senhor. Que nós possamos aprender de Deus e da Tua Palavra. Que Deus nos ajude e nos ilumine. Vamos orar? Santíssimo e eterno e grandioso Deus, gratos somos por Tua bondade e pela Tua misericórdia, pelo Teu infinito e imenso amor, pela Tua compaixão que derrama do céu sobre nós, homens e mulheres, que ama o Teu povo e ama todo sincero de coração. Peço nesse momento, ó eterno Senhor, que nos ajude. Tenhas misericórdia. Dá-nos força e fé para permanecer firme na Tua palavra. Pois o Teu calendário nos mostra o tempo em que estamos vivendo. Estamos no ano 5.993. Desde que nossos primeiros pais pecaram, viraram as costas para o Éden, começou a contagem deste mundo de pecado. Senhor, tenhas misericórdia de nós. Perdoa as minhas faltas e os meus pecados e me ajude, por amor do Teu santo nome, todos os irmãos e irmãs que ouvem esses áudios, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.